Boa tarde, servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. Hoje, dia 10/6, às 17h09. Estamos a tratar a respeito de um protocolo feito na data de hoje, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em nome do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, o Sindicato do Pessoal da MTI. E nós vamos apresentar o conteúdo completo desse protocolo, que versa sobre a concessão da RGA de 2018. Aqueles que ainda não sabem, está a tramitar junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso um pedido da deputada Janaína Riva para que seja feita a revisão do Acórdão 539 de 2018, o famigerado acórdão que decidiu pela sustação da concessão da RGA. E o sindicato agora vem atuando também junto ao tribunal como amicus curiae daquela corte, reforçando o pedido da deputada Janaína Riva, e o pedido do sindicato tem o seguinte conteúdo. Ele trata primeiramente da possibilidade, em relação à atuação do sindicato junto ao Tribunal de Contas como amicus curiae, mas traz também elementos concretos da necessidade da revisão. E cada um desses elementos a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Primeiramente, a gente tem o seguinte, de que aquela decisão tomada pelos conselheiros de contas, à época interinos, essa decisão não teve comprovação da incapacidade financeira do Estado de Mato Grosso para conceder a RGA. Então nós aqui nesse tópico fazemos toda a explanação aos conselheiros, inclusive citando a decisão do conselheiro interino relator à época, que disse no seu voto, pasmem, de que deveria ser feito uma perícia contábil junto ao Estado, por uma empresa registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, para se aferir, o índice pertinente e os valores correspondentes e principalmente aferir a capacidade financeira do Estado para conceder a revisão geral anual. Ou seja, na época da decisão do Acórdão 539, o relator conselheiro Isaías Lopes não tinha prova da incapacidade financeira. Por isso que no item 45 da decisão ele pede que seja realizada uma perícia. Então a gente expõe isso nessa necessidade de revisão, dizendo evidentemente que isso fere frontalmente até a possibilidade de atuação do próprio Tribunal de Contas. Como que um Tribunal de Contas, que é de contas, não sabe fazer uma conta em relação à incapacidade financeira do Estado, E aí a gente também expõe agora aos conselheiros, principalmente ao presidente José Novelli, de que houve em 2018 um exercício de autonomia do Estado de Mato Grosso, porque foi o governador à época que concedeu a RGA, e ele concluiu pela capacidade financeira da concessão. E evidentemente que para isso ele seguiu os parâmetros que haviam à época sido requisitados pela Lei 8.278 de 2004, aqueles parâmetros estabelecidos tais como ocorrência de perdas salariais, incremento da receita, capacidade financeira do Estado, e evidentemente que cada um desses requisitos foram cumpridos e nós tratamos de provar esses cumprimentos nessa petição. Então a gente tem aqui a questão do NPC, estabelecido pelas leis anteriores como um índice da revisão geral anual, e evidentemente isso seguindo o próprio artigo 4º da Lei 10.572 de 2017, E evidentemente os outros requisitos também foram cumpridos, tais como, por exemplo, a capacidade financeira do Estado, que o Poder Executivo, à época, quando mandou o projeto de lei, assim o disse, Assim o disse. E aí, evidentemente, que está aqui a assinatura do governador, dizendo que o Estado tem, sim, a capacidade financeira para pagamento.
né? E evidentemente que se o próprio chefe do Poder Executivo disse que tem, né, quem é o Tribunal de Contas para dizer que não tem? Evidentemente que o governador teve, e aí é que fica demonstrado que o seu posicionamento seguiu os mesmos argumentos defendidos pelos técnicos do governo do estado, né? E aí, evidentemente, você constata aqui, né, a assinatura do próprio secretário de Estado de Gestão, né? E aí, evidentemente, que teria, então, a capacidade financeira, né, a prova, né, da capacidade financeira. Evidentemente que a gente também faz uma digressão em relação à possibilidade do Estado, inclusive pelo aumento da despesa empenhada com segurança pública, a título de exemplo, né? E evidentemente que a gente trabalha, né, até mesmo com a questão da Comissão Especial do Conselho de Gestão de Pessoas, né? E evidentemente que sempre defendendo a concessão do RGA, tal como inclusive ficou consignado em ata, né? Quando foi feita a negociação do Fórum Sindical com o governo do estado de Mato Grosso. E aqui consta um trecho dessa ata. E principalmente a gente faz a comprovação explícita de que houve um incremento da receita corrente líquida, né? Para efeito de que isso não fosse impeditivo, né, para a concessão. Inclusive, a gente faz aqui a comprovação através dos relatórios de execução orçamentária, né? A gente coloca um comparativo em relação ao ano de 2017 para o ano de 2018, né? E evidentemente que a gente também faz toda a avaliação do ano de 2017, né? Janeiro a dezembro, e aí evidentemente com os próprios relatórios resumidos, né, da execução. E evidentemente que isso fica demonstrado que há um incremento da receita corrente líquida e muito menos haveria de se dizer que houve naquela época frustração de receitas, coisa que na verdade nunca houve, né? No estado de Mato Grosso nunca houve frustração de receita, diga-se de passagem, né? Isso é uma constatação. Até porque nunca se cumpriu com o requisito necessário para que se tenha tecnicamente definido frustração de receita, definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, no seu artigo 53, inciso 2º, parágrafo 2º também, há lá que serão apresentadas justificativas da frustração de receita. E nunca houve. Se você pegar todos os relatórios resumidos demonstrativos, você nunca vai haver de encontrar qualquer justificativa quanto à frustração de receitas, né? Então, isso é prova cabal de que não há frustração de receita no estado de Mato Grosso. Pelo contrário, há um incremento da receita, inclusive da receita corrente líquida, né? Aí a gente faz, inclusive, aqui um apontamento quanto ao crescimento do PIB, e à época, evidentemente, uma fala do secretário de Planejamento, né? A gente traz mais números, né? Os números já de 2018, comparando-se com os de 2017, e esse gráfico aqui, para mim, é bem interessante, né? É um gráfico que você demonstra a partir de janeiro de 2013, a época até 2018, que é uma linha que não tem, vamos dizer assim, nenhum repique para baixo. O que significa? Não há nenhuma frustração de receita. Essa linha demonstra o quanto que o Estado vem incrementando de receita corrente líquida, né? E evidentemente que, apesar da linha aqui ir até 2018, ela segue o mesmo padrão até 2022, até o presente mês, né? Então não há frustração de receita, pelo contrário, né? A gente já aqui vê em 2022 o Estado anunciando que vai arrecadar mais 7%, né? Pelo menos essa é a previsão da LDO para 2023. Então isso é o padrão do Estado de Mato Grosso, incremento de receita, né? E aí, evidentemente, que a gente reforça uma decisão do próprio STF, considerando, né, que não há possibilidade de você negar esse direito à concessão da revisão geral anual quando não se tem, evidentemente, a frustração de receita, que não é o caso. Aí a gente trata, inclusive, da própria lei que o Executivo enviou à Assembleia e lá foi aprovada, né, a 10.572 de 2017, e evidentemente que a gente verifica que a lei seguiu todos os parâmetros formais para tanto, tem a justificativa, inclusive, do governador para a concessão da RGA e deveria, como uma lei, não poder ser sustada
pelo controle externo do Tribunal de Contas, porque o artigo 47, esse tópico é o principal, porque o artigo 47 da Constituição do Estado de Mato Grosso possibilita o Tribunal de Contas sustar, como ele vem fazendo, né? E vem sendo reconhecido como um tribunal com esse poder jurisdicional de sustação. Mas sustação ao ponto de sustar ato administrativo. Pode até ser que ele declare inconstitucional uma lei, assim, no âmbito do controle, vamos dizer assim, estrito, né? Do controle do caso concreto, né? Não do controle abstrato, tal como faz o STF e o Tribunal de Justiça em sua plenitude. Mas esse caso da RGA é uma lei que o Tribunal de Contas sustou, justificando-se por uma ilegalidade. Ou seja, ele sustou uma lei dizendo que é uma outra lei que tem que ser cumprida, coisa que não cabe a ele, nem no estado de Mato Grosso e em nenhum outro da Federação da República do Brasil, né? Porque isso é o que está previsto, tanto na Constituição do Estado de Mato Grosso como na Constituição Federal. E evidentemente que a gente trata sobre isso, né? A gente trata sobre isso nesse pedido de revisão do Acordo 539, e é por isso que evidentemente que a gente tem confiança, né, de que vai ser acolhido esse tópico, e principalmente com essa justificativa de que não há qualquer antinomia jurídica que pudesse ser caracterizada para efeito do Tribunal de Contas se utilizar desse argumento para assustar a RGA em relação ao ano de 2018, né? E aí você vê que o argumento em si do próprio conselheiro interino na época foi exatamente isso. E aí eu coloco aqui um trecho do voto dele. Para ferir a legalidade da aplicação das leis. Quer dizer, ele sustou, né, e defendeu a sustação diante do plenário do Tribunal de Contas justamente porque teria como aferir legalidade de aplicação da lei. Isso não pode ocorrer. Né? Isso não pode ocorrer. Ele está interpretando as leis e escolhendo uma em detrimento de outra. Isso ele não pode fazer. Né? Isso a Constituição do Estado de Mato Grosso não dá a ele, nem nenhum conselheiro, o poder para isso. Né? Essa é a questão em si. E essa é a principal das questões. Né? E aí, evidentemente, que ao final a gente trata que se houvesse realmente desobediência, os limites prudenciais de alerta da lei de responsabilidade fiscal, que houvesse o cumprimento da própria lei de responsabilidade fiscal, que determina que nesses casos não é o caso de você deixar de aplicar a RGA, mas é você, por exemplo, diminuir a quantidade de cargos comissionados. Então, esse é o vídeo que eu gostaria aqui de tratar, um vídeo tanto quanto rápido, necessário, mas eu disponibilizo, né, esse documento na íntegra abaixo para quem quiser ter acesso e fazer a leitura. E peço seus comentários, o compartilhamento, se puder curta aí o vídeo em nossos canais e vamos à luta e um grande abraço. Valeu!